Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Thiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 31, que tem como objeto de conhecimento potenciação de números inteiros, detalhamento, problemas envolvendo a potenciação de números inteiros. Então, pegue seu material, organize, anote tudo na nossa aula e sem mais demora, vamos à nossa aula. E nessa aula nós vamos estudar sobre potenciação, né? Aquela famosa potência, onde a gente tem um número elevado a um outro númerozinho lá em cima, que é o que a gente chama de expoente. Fique calmo, tá? Que tem ali vários passo a passo que nós vamos aprender para que a gente não erre a potenciação, tá bom? E além da potência, nós vamos, claro, estudar ela com os números negativos também, tá? Que são os nossos números inteiros. No passo a passo, você não vai errar a potenciação, tá bom? Mas tem que resolver ali com calma no passo a passo, para que você não confunda algumas coisas ali dentro da nossa potenciação. Beleza? Então vamos começar. Potenciação de números inteiros. Então vamos aí recordar a nossa potência. Lembrando que no sexto ano, estudamos o quê? A nossa potenciação, porém com números naturais, ou seja, somente aqueles números positivos, onde nem aparecia o sinal. Aqui no nosso exemplo nós temos o 7 vezes 7, que é o que nós conhecemos por 7 ao quadrado, que é exatamente como a gente lê, né? 7 ao quadrado. O que é o 7 ao quadrado? É o 7 com este 2 em cima. Então, sempre aí que nós temos o expoente, quem é o expoente? Esse númerozinho aí de cima. Sempre que ele é 2, nós chamamos de ao quadrado. Tem também o 7 ao cubo aqui no nosso exemplo, que é o mesmo do que 7 vezes 7 vezes 7. E como eu acabei de falar, nós chamamos de 7 ao cubo. Então, sempre que tiver um expoente aqui 3, nós chamamos de ao cubo. Tá bom? Então, aqui no caso é um 7, então é 7 ao cubo. Tá bom? E aqui o nosso próximo exemplo. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Ou seja, o 7 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, que é o mesmo do que o 7 com o 4zinho no expoente. E a gente pode ler ele como 7 elevado a 4 ou 7 à quarta, ou ainda 7 elevado à quarta potência. Tá bom? Então, muita atenção a um detalhe, ok? Esse númerozinho de cima, ele vai indicar quanto o número maior vai se multiplicar por ele mesmo, tá ok? Então, um erro muito comum aí dentro da nossa potenciação é achar que eu vou multiplicar o número maior pelo númerozinho lá de cima, que é o nosso expoente. É muito comum o erro de fazerem isso aqui, ó. 3 ao quadrado, a pessoa achar que é 6, porque fez 3 vezes 2. Não, não é a forma correta da gente resolver a nossa potência, tá bom? Lembrando, o númerozinho de cima, ele vai me dizer quantas vezes o meu númerozão vai aparecer. Como assim? Aqui é 3 elevado ao quadrado, ou seja, 2. Então, é o 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Tá bom? Então, 3 ao quadrado é o mesmo do que 3 vezes 3, que é 9. Tá? Então, não confundam. O númerozinho lá de cima, ele só vai me dizer quantas vezes o meu número maior
vai se repetir, ou seja, vai multiplicar por ele mesmo. Tá? Vou apagar aqui para vocês não confundirem, para a gente observar aqui direitinho exatamente os nossos exemplos aqui com o 7. Observe que quando é 7 ao quadrado, tá? O que é? É o 7 multiplicado por ele mesmo duas vezes, ó. 1, 2. Por isso é que o meu expoente é um 2, porque o 7 vai estar multiplicando pelo próprio 7 duas vezes. Aqui no outro, ó, 7 ao cubo é o 7 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, porque meu expoente é 3. Tá? Então, na hora de eu fazer o cálculo, é 7 vezes 7 vezes 7. 3 vezes. Aqui no outro exemplo, é 7 elevado à quarta potência, ou seja, é o 7 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, porque o meu expoente é o 4. Tudo bem? Um produto de fatores iguais é uma potência. A base é o fator que se repete, ou seja, aquele número maior. O expoente é o número de vezes que repetimos a base, ou seja, é o númerozinho menor que fica lá em cima. Vamos ao nosso cenário verificar esses termos, tá ok? Então, nós temos a base, o expoente, tá bom? E o resultado é o que a gente chama de potência. Vamos aqui ao nosso exemplo, ó. Temos ali a nossa base, que é o 7, é o número maior. E temos o nosso expoente, que é o 2, é aquele númerozinho que fica lá em cima. E como eu acabei de falar para vocês, o expoente é que vai indicar quantas vezes a base vai se multiplicar por ela mesma. Como o meu expoente é um 2, então significa o quê? Que é 7 vezes 7, ou seja, o 7 duas vezes. Eu tenho dois fatores, ok? Indo ao próximo exemplo, olha, agora mudou. Agora o meu expoente ele é o 3. O que significa? Que o 7 vai se multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Tá bom? Então, é 7 vezes 7 vezes 7, tendo 3 fatores. Então, observe que o meu expoente é que vai indicar a quantidade de vezes que a minha base vai se multiplicar por ela mesma. Então, observe que não aparece o número do expoente aí no nosso cálculo final. Tá bom? Continuando, agora com o nosso expoente sendo 4, o que significa? Que o 7 vai se multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Eu vou ter 4 fatores, ou seja, 4 7s ali para aparecer se multiplicando. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Ok? Vamos continuando. Potenciação de números inteiros. Ok, agora nós vamos tratar dos números inteiros, ou seja, positivos e negativos. Tá? Professor, agora vai complicar muito? Não exatamente. Vai ter apenas um passo que você vai ter, claro, que fazer a mais, que é a nossa verificação do sinal, porque agora nós vamos ter alguns sinais ali, né, tanto de mais como de menos, coisa que no nosso, né, na nossa potenciação com números naturais não tinha. E agora, números inteiros vai passar a aparecer. A base da potência pode ser um número inteiro. Quando eu falo que pode ser um número inteiro, significa que pode ser tanto positivo como negativo. Tá? Então, positivo, negativo ou zero. Tá? Lembrando que o zero não é nem positivo e nem negativo. Para calcular a potência, fazemos as multiplicações. Então, veja os exemplos. Agora eu tenho o quê? Mais 8 elevado ao cubo. Então, é o quê? É o mais 8 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Tá? Então, é mais 8 e mais 8. Lembrando que aqui está tudo junto, tá? Mas há um sinal de multiplicação no meio.
Então, aqui, ó, mais 8, ele vai multiplicar-se por ele mesmo 3 vezes. E na hora de eu fazer o cálculo, como aqui são todos positivos, né? Porque quando a minha base, ou seja, este númerozão maior aqui, tá? Que é a minha base, quando ela for positiva, eu não vou ter alteração no meu sinal. Meu resultado vai ser positivo no final, então eu posso ficar despreocupado com o meu jogo de sinais, tá? Então aqui eu vou só fazer a multiplicação. 8 vezes 8, que o meu resultado deu 64, tá? O meu outro 8 foi para ali para poder fazer a multiplicação agora com o 64. E aí sim, 64 vezes 8 é o meu resultado de 512, tá? Então eu vou multiplicar o 8 por ele mesmo 3 vezes. Professor, eu preciso ir passo a passo? Se você já estiver muito bem na multiplicação, não precisa, tá bom? Porém, eu aconselho você ir passo a passo, tá? Vamos aqui ao nosso próximo exemplo, ó. É 0 elevado à quarta potência. O que significa? É o 0 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, ó, 0, 0, 0, 0, 4 vezes. Porém, o 0 não é nem positivo nem negativo, então já não tenha preocupação com o sinal. E eu sei que todo número multiplicado por 0, meu resultado é o próprio 0. Tá? Então, 0 elevado a qualquer potência, o meu resultado sempre será 0. Tá bom? Vamos aqui ao próximo. Agora, menos 5 ao quadrado. Agora sim, nós temos aí um detalhezinho a mais, tá? Qual é esse detalhe a mais? Quando eu faço, né, aí a potenciação e a minha base é negativa, tá? Minha base é negativa, ela tem um sinalzinho de menos na frente. O que acontece? Eu vou ter que fazer o meu jogo de sinal, tá? Como assim o meu jogo de sinal? Sinais iguais, meu resultado é positivo. Sinais diferentes, meu resultado é negativo. Você está fazendo ali o mesmo jogo de sinal que você faz na multiplicação. Por quê? Porque aqui eu vou multiplicar o menos 5 por ele mesmo 2 vezes. Então, aqui eu tenho uma vez, 2 vezes. Não esquecendo, tá? Que você tem que repetir o sinal de menos junto com o número. Se é o menos 5 2 vezes, eu vou ter que repetir o menos 5 as 2 vezes. E aí eu tenho que fazer meu jogo de sinal, né? Menos com menos, sinais iguais, meu resultado deu mais. Certo? E aí eu faço a minha multiplicação. 5 vezes 5, meu resultado 25. Então, mais 25 é a resposta, né? O resultado do meu menos 5 ao quadrado. Tá? Agora aqui no nosso próximo exemplo, que é o menos 2 elevado à quinta potência. Novamente, minha base é negativa, então eu vou multiplicar ali o menos 2 por ele mesmo 5 vezes. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E eu vou ter que fazer o jogo de sinal com todos? Vai. Tem uma dica. Qual é esta dica? Vou apagar aqui o 2 para você visualizar. A dica é a seguinte. Se a minha base for negativa e o meu expoente for par, o meu resultado será positivo. E eu já posso colocar direto o meu sinal positivo lá no resultado, sem precisar fazer jogo de sinal. Se a minha base for par, tá bom? Se a minha base for ímpar, o meu resultado será
negativo, ok? Então já posso colocar lá direto no resultado negativo, lá no resultado, sem precisar fazer jogo de sinal. Tá? Então, se a minha base for par, melhor, se o meu expoente for par, meu resultado será positivo para a minha base negativa. Se o meu expoente for ímpar, meu resultado é negativo para a minha base negativa. E aí, claro, eu vou multiplicar normalmente. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, meu resultado menos 32. Tá bom? Pode parecer muita coisa, mas basta você fazer passo a passo que você não erra. Vamos aqui a mais um exemplo, tá bom? Assim como eu posso fazer a minha potência virar um monte de multiplicações, né? Eu também posso simplificar fazendo o contrário, que é exatamente aqui como está dizendo no nosso exemplo. Nós temos aí, ó, menos 10 vezes menos 10, vezes menos 10, vezes menos 10, vezes menos 10, ou seja, o menos 10 multiplicando por ele mesmo 5 vezes. São 5 fatores. Então, é o mesmo do que eu fazer o quê? Menos 10 elevado à quinta potência. É o menos 10 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Tá? Então, aqui, para a gente praticar, que potências representam os produtos abaixo? Bem simples. Vamos identificar quem é a base. A base é exatamente o número que está aí, né, se multiplicando. Nesse nosso exemplo, menos 6. E quem é o nosso expoente é a quantidade de vezes que ele se repete. Então, aqui eu tenho 1, 2, 1, 2 e 3 vezes. Tá? Então, é elevado à terceira potência. Tá ok? Indo aqui para a próxima, ó. Agora eu tenho minha base sendo o 2. Então, minha base é o 2, é um número que está se multiplicando por ele mesmo. E quem vai ser o meu expoente? Vamos conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, eu tenho 8. Então, meu expoente é 8. Já que o 8 está multiplicando-se por ele mesmo 8 vezes. O 2 está multiplicando-se por ele mesmo 8 vezes. Vamos aqui para o próximo. Agora, a nossa base é menos 1, que é o meu número que se repete. E elevado a que potência? 1, 2, 3, 4. Então, é elevado à quarta potência. E aí, por último, temos aí o 1001. 1001 elevado a que potência? Ele só repete, ó, 2 vezes. Então, é ao quadrado. Sem muito segredo. Tá bom? Fazer aqui de trás para frente não tem muito segredo. Se eu sei que o número elevado àquela potência é ele se multiplicando aquela quantidade de vezes, fazer o contrário é a mesma coisa, tá bom? Facilitando. Agora, claro, vamos ver aqui algumas situações problema para, né, botarmos aí em prática o que a gente está aprendendo sobre potenciação. Vamos aqui ao primeiro. Qual foi o resultado do jogo de futebol Brasil e Itália na final da Copa do Mundo de 1970? Descubra calculando as expressões. Então, nós temos aí
a quantidade de gols que o Brasil fez vai ser exatamente o resultado dessa expressão. E o resultado e a quantidade de gols que a Itália fez vai ser exatamente o resultado dessa expressão. Tá bom? Então, vamos resolver aí as nossas expressões para a gente saber quanto foi o jogo entre Brasil e Itália. Então, vamos copiar aqui, né? Menos 4 elevado ao cubo. Então, primeiro o do Brasil, né? Nós temos menos 4 elevado ao cubo, dividido por menos 2 elevado à quinta, menos 2 elevado à quinta, mais 2 dividido, mais 2 dividido, por menos 10 elevado a zero, menos 10 elevado a zero. Ok? Então agora vamos resolver. Tá? Resolvendo, claro, primeiro as nossas potências, tá bom? Então, menos 4 elevado ao cubo é o menos 4 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Tá? Então, é menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Como eu falei, se o meu expoente ele é se o meu expoente ele é ímpar, meu resultado é negativo. E aí, 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Aqui o dividido. Agora, menos 2 elevado à quinta. Vamos lá. Meu expoente é ímpar. Meu resultado, negativo. Então, vamos fazer o 2 vezes 2, 5 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. E vezes 2, 32. Vamos repetir aqui o mais 2 e o dividido, porque não estão com potências. E menos 10 elevado a zero. Todo número elevado a zero, o resultado é 1. Ok? Então, isso aí é um detalhe que você não pode esquecer de jeito nenhum, tá bom? Todo número elevado ao expoente zero, o seu resultado será sempre 1. Então, independente de ser menos 5 elevado a zero, é 1. 1 milhão elevado a zero é 1. Do mesmo jeito. Beleza? Seguindo. Então, agora vamos continuar aqui resolvendo. Certinho? Ó, vamos aqui a nossa divisão. Então, eu tenho menos com menos, resultado dá mais. 64 dividido por 32 é 2. Vamos aqui agora ao outro cálculo. Mais com mais, porque não aparece, né? Mais o 1 aqui também é positivo. Mais com mais, sinais iguais, é mais. E 2 dividido por 1, meu resultado é 2. E agora, 2 mais 2, 4. Então, eu sei que o Brasil fez 4 gols. Agora, vamos ver a Itália. Né? Vamos ver aí a Itália, que tem a expressão... que tem aqui a nossa expressão, tá? 8 ao quadrado dividido 8 ao quadrado dividido, abre colchete, 3 ao quadrado, abre colchete, 3 ao quadrado, menos 1 parêntese 1, melhor, menos, abre parêntese, 1, menos 2 ao cubo,
parêntese que fecha também junto com colchete, mais menos 3 elevado a 1. Ok, vamos lá. Tá? Indo aqui agora para o nosso cálculo. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Dividido. Vamos aqui para dentro. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Vamos agora aqui para o nosso parêntese. Né? Primeiro ali, repetindo ali o 1. Lembrando que o 2 não está, melhor, o 2 ele está apenas ele elevado ao cubo. O seu sinal não está, porque ele não está entre parênteses. Então, o seu sinal não está. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Mais, aqui o menos 3 elevado a 1 é ele mesmo. Tá? Vamos aí eliminar os parênteses. Então, 64 dividido 9 menos 1 menos 8 dá menos 7. Porém, eu já posso fazer exatamente este jogo de sinal aqui, ó. Menos com menos. Meu resultado dá sinais iguais. Mais. E aí eu já elimino o meu parêntese. E aqui eu também posso fazer meu jogo de sinal, né? Mais com menos, sinais diferentes. Menos 3. Vamos agora eliminar dentro aqui do meu colchete. Então, 64 dividido 9 mais 7 é 16. E aí, menos 3. 64 dividido por 16, meu resultado é 4. E aí eu tenho o menos 3. E agora a conta mais difícil que vocês irão fazer hoje. 4 menos 3, meu resultado é 1. Então, quanto foi o resultado da final? 4 para o Brasil e 1 para a Itália. Ok? Brasil campeão. Vamos aqui a mais algumas expressões, tá bem? Bem fáceis. Vamos começar aqui pela primeira, ó. Expoente é par, então sei que o meu resultado é positivo. 12 vezes 12, 144. Menos 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Agora, 144 menos 64. E o meu resultado é 80. Apenas uma continha de menos. Aí na nossa letra B, tá? Eu vou fazer ela um pouquinho mais aqui embaixo. Então, 4 vezes menos 2 elevado à quinta, expoente ímpar. Então, o resultado negativo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, é 32. Mais 2 vezes menos 5 ao quadrado, expoente par, resultado positivo. 5 vezes 5, 25. E aí, menos 75 vezes menos 1 elevado a 1 é ele mesmo. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Ok? Então, agora vamos resolver aqui as nossas multiplicações. 4 vezes 32. Tá? Então, mais, que aqui quando não aparece é mais, com menos, dá menos. 4 vezes 32 dá 128. Aqui, mais com mais, sinais iguais,
mais 2 vezes 25, 50. Menos com menos, sinais iguais, mais 1 vezes 75 é 75. Agora, basta a gente fazer aqui os nossos cálculos de mais e menos, tá bom? 128 menos 50, né? Sinais diferentes, eu vou repetir o sinal do maior, que é o 128, e vou subtrair, dando 78. Mais 75, novamente, sinais diferentes, repito o sinal do maior, que é o 78, e subtraio. Então, aqui o resultado da minha letra B, tá? Foi um pouquinho grande, mas tranquilo. Vamos aqui à nossa letra C. Nossa letra C, ela só é feita por números 1. Então, sinal ímpar, negativo. Aí eu tenho mais um menos, sinal par, positivo, porém já tinha um menos, então ele fica negativo. Mais um menos, ímpar, expoente ímpar, sinal negativo, mas já tem um menos, então fica positivo. E sinal, melhor, expoente par, vai ficar positivo, como já tem um menos, fica negativo. Então observe que ao final ficamos com 3 negativos e 1 positivo. Fazendo aqui os nossos cálculos, vamos ficar apenas com 2 negativos, porque 1 menos 1 vai ficar dando 0. Tá? Indo para a nossa última, que agora só é números 2. 2 elevado à quinta é o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, já vimos várias vezes, que dá 32. E aí, vamos aqui, expoente par, resultado positivo. Porém, como já tinha um menos na frente, fica negativo. Na outra, o resultado vai dar negativo, mas como tem um menos, vai ficar positivo. Então, 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. E no final, apenas o 2 ao quadrado, mas o menos não está no cálculo. Então, o que for positivo, a gente faz a conta. O que for negativo, a gente também faz o cálculo. Tá ok? Vou apagar aqui, só para continuar aqui embaixo. E aí, para concluir, os positivos, 32 mais 8 deu 40. E os negativos, 16 mais 4 dá 20. 40 menos 20. Meu resultado é 20. Tá ok, pessoal? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de potenciação. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!